Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Programação para Ciência e Engenharia com Python 3. Chegamos agora à nossa terceira série de vídeos, é o que eu chamo de aula 3 do curso. Eu estou aqui dentro da pasta na qual nós fizemos a sincronização com o repositório do GitHub. Eu vou abrir o CMD. Ok. Antes disso, vou verificar se teve alguma atualização no repositório, git pull. Assim, é preciso entrar dentro da pasta com cmd, é claro, cd, agora sim, git pull. Veja que eu copiei o endereço da pasta aqui e colei no cmd depois do comando cd, assim. E agora git pull para atualizar o repositório, a versão local do meu repositório, ok, tudo está atualizado. E já posso então iniciar o Jupyter Lab para nós vermos o conteúdo deste vídeo. Bom, aí está. Falaremos sobre operadores relacionais e lógicos e estruturas condicionais. Ok, vamos iniciar então. Eu vou abrir o CMD novamente. Vamos iniciar por lá. Copiando o endereço da aula 3. Estou dentro da pasta da aula 3. Copiando. Dentro do CMD CD, cola o endereço da aula 3 e vamos abrir o IPython aqui dentro, para caso seja necessário eu salvar algum conteúdo diretamente aqui do IPython. Bom, há algum tempo atrás nós tivemos um vídeo sobre operadores da linguagem Python. Vou deixar um card aqui no vídeo para você encontrar esse vídeo anterior, tudo bem? Agora nós veremos alguns novos operadores, que são os chamados operadores relacionais, que permitem eu fazer verificações de relação entre dois operandos. Então todos são operadores binários e que sempre retornam um resultado booleano, seja ele verdadeiro, true ou false. Então veremos em primeiro lugar o operador igual. Vou criar duas variáveis aqui, var1, contendo o número 501 e var2 contendo o número 502. Olha só, um novo método de você inicializar variáveis. Eu posso inicializar duas variáveis ao mesmo tempo daquela forma. Basta eu declarar o nome das duas variáveis separada por vírgulas e os dois valores que vão ser inicializados também separado por vírgulas. Posso sequenciar esse tipo de inicialização para vários valores e várias variáveis, sem o menor problema. Bom, vamos verificar. É claro que nós já sabemos, né, mas nas situações cotidianas pode ser que nós não saibamos. Vamos verificar se var1 e var2 são valores iguais. Para isso nós utilizamos o operador igual. O operador igual é constituído por dois sinais de igualdade contíguos e ele vai retornar true se var1 for igual a var2 e se não for ele vai retornar false. Ok? Então está lá, var1 não é igual a var2. Mas se eu fizesse algo desse jeito, eu estaria perguntando se var1 mais 1 é igual a var2. Então ele retorna true. Ou ainda, eu poderia fazer o contrário disso. O var2 menos 1 o var1 é igual ao var2 menos 1, de novo true. Ok? Então, eis aí o operador de igualdade, muito simples, muito fácil de ser entendido. O operador maior que também é bastante intuitivo.
Neste caso, ele está perguntando se var1 é maior do que var2, e ele vai retornar true se o var1 for maior, e vai retornar falso se não for. Ok? False, porque var1 é exatamente menor do que var2. Mas se eu inverter aqui o sentido da declaração, var2 é maior do que var1, então sim, verdade, true, porque o var2 vale 502 e o var1 vale 501. Ok? Ainda tenho o operador menor que, veja bem, agora eu estou indagando se o var2 é menor do que o var1, é falso, porque o var2 vale 502, e eu poderia ainda indagar se o var1 é menor do que o var2, e agora eu vou ter um true, porque vale 501, e o segundo operando vale 502. Tranquilo até aí, não é? Operador de igual, operador de maior ou menor, muito intuitivo. Eu ainda tenho o operador menor ou igual, que aqui está me perguntando se o var1 é menor ou igual ao var2. Vai me retornar true, porque sim, porque ele é menor. Tá? E se eu utilizar o operador maior ou igual, ele vai me retornar false, porque ele não é nem maior e nem igual ao 502. Mas, se eu fizer algo semelhante ao que eu fiz para o operador de igualdade, veja bem, agora eu tenho var1 mais 1 é maior ou igual ao var2? Então, true, porque eu estarei trabalhando com 502. Então, esses aí são operadores muito intuitivos de se entender, que é o operador de igual, maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual. Você pode usá-los para verificar relações entre valores que você precise testar. Muito cuidado, porque o operador de igualdade não é o operador de atribuição. São dois sinais de igual contíguos, unidos. Se você fizer isso aqui, você então vai obter um erro da linguagem, dizendo que é uma sintaxe inválida. Feito? Esses então são os operadores relacionais. Muito simples entender isso. Bom, vamos lá passear um pouquinho mais o nosso notebook para nós entendermos operadores relacionais. Agora vamos aos operadores lógicos. Os operadores lógicos são um pouquinho mais complexos de se entender. Muita gente confunde operador relacional com operador lógico. Os operadores relacionais são esses que acabamos de ver. Operador de igualdade, operador de maior e menor, operador de maior ou igual ou menor ou igual. Eles verificam relações entre valores. Os operadores lógicos, eles operam sobre variáveis lógicas, sobre variáveis booleanas. Então são coisas diferentes e você consegue distinguir entre eles sabendo se você está operando sobre variáveis booleanas ou não variáveis booleanas, ou outras que não sejam variáveis booleanas. Tá certo? Vamos começar então pelo operador lógico OR. Talvez seja o mais simples dele. O OR lógico é um operador binário que olha para os dois operandos e verifica se pelo menos um deles é true. Se pelo menos um deles for true, o OR retorna um true. Como é isso? Veja bem. Vamos fazer o caso mais intuitivo. True, OR, true. Note que ali eu estou com 3 palavras reservadas da linguagem, ok? Então, true or true está fazendo o seguinte teste. Um dos dois lados do operando OR, um dos dois operandos do operador OR, na verdade, é true. True. Na verdade, ambos são. Se eu faço true or false, um dos dois operandos de OR é true? Sim, continua sendo true, porque o da esquerda, o primeiro operando é true. Se eu fizer false, ok, true, porque agora o operando da direita é true. Tudo bem? Mas se eu faço false and false, or false, perdão, agora eu vou retornar um false, porque nenhum dos dois operandos é true. Então o operador OR, ele verifica
valores booleanos entre seus operandos, e se pelo menos um deles for true, ele retorna true. Para que você usa disso? Para fazer expressões relacionais. Então, digamos, por exemplo, que você queira fazer o seguinte teste. Lembre-se que nós temos uma var1 e var2. Ok? E aí você quer fazer o teste. Será que var1 é maior do que var2? Ou será que o var1 mais 1 é maior do que o var2? Bom, estou fazendo um teste lógico. Essa é uma expressão lógica, onde eu estou testando duas coisas. Se o var1 é maior do que o var2, ou se o var1 mais 1 é maior do que o var2. Muito bem. Falso. Por quê? Porque o var1 é menor do que o var2, e quando eu faço o var1 mais 1, ele fica igual a mais 2. Mas eu poderia fazer um outro tipo de teste dessa maneira, olha. Agora o teste é o seguinte, preste atenção. var1 é maior do que var2, ou var1 mais 1 é maior ou igual a var2? Esses são os dois testes que eu estou fazendo. E agora eu tenho um true, porque eu verifiquei que o var1 mais 1 é maior ou igual a var2. Então, o meu segundo teste passou pelo meu crivo lógico. Okay? Então, isso é uma expressão lógica construída a partir do operador OR. Outro operador booleano bastante importante é o operador AND. O operador AND ele funciona da seguinte maneira, veja só. Vamos trabalhar primeiro o caso excessivo, a exceção. True and true. O operador é este elemento, AND. E ele tem dois operandos, true e true. Então, o AND retornará true quando os dois operandos forem verdade. Então, naquele caso, ele retorna true. Mas, se um dos operandos não for verdade, ele retorna false. Então, veja bem que agora eu tenho false, porque o segundo operando é falso. E se eu mudar aqui o primeiro operando falso, o segundo verdadeiro, ele ainda assim vai me retornar um false, porque ele retorna verdade só quando os dois operandos são verdade. E se eu fizer false and false, então ele vai retornar um false. Ok? Então o operador AND é um operador um pouco mais restritivo, que só vai retornar verdade se os dois valores lógicos forem verdadeiros. Então, por exemplo, no caso anterior, que nós tínhamos constituído essa expressão, que testa se o var1 é maior do que o var2, ou o var1 mais 1 é maior ou igual a var2, passou pelo teste. Mas se eu fizer esse mesmo teste usando o operador AND, ele não vai passar, porque o operador AND exige que ambos os dois operandos sejam verdadeiros. Tudo bem? Quando é que ele passaria? Ele passaria se eu fizesse esse teste. O var1 é menor do que o var2 e o var1 mais 1 é maior ou igual ao var2? Ok, ele retorna true, porque agora os dois lados da igualdade têm verificações relacionais que são verdadeiras. Então, o AND retorna a igualdade, retorna true. Muito bem, existe um operador lógico que é unário. Tanto o OR quanto o AND são operadores binários, mas existe o operador unário NOT. O operador unário NOT, ele faz a negação de um valor lógico. Então, por exemplo, se eu faço not true, eu estou negando a verdade. Então, não true, não verdade, é um false. Veja bem. E se eu faço not false, eu estou negando a falsidade, né, o falso. Então, eu tenho true. Ok? Então, o operador unário NOT serve para você negar uma determinada valor booleano. Neste caso aqui, por exemplo, que eu tinha esse teste, essa expressão lógica que está me retornando um true, se eu utilizasse um not para o segundo teste, para a segunda verificação de relação,
Então eu teria um false porque esse true aqui seria negado por esse not, ok? Então o operador not, um operador de negação unário, que faz com que o true torne-se false e o false torne-se true. No nosso notebook tem um exemplo interessante, vou abri-lo aqui, o exemplo 1 do notebook aula 03A, que pede para que seja construída uma expressão condicional que verifique se um determinado valor é par e menor do que 20. Okay? Então são dois testes, verificar se o valor é par e verificar se o valor também é menor do que 20. Dois testes simultâneos, e note que ele só pode passar no teste se ambos forem satisfeitos. Então aqui está a linha que faz isso, vou explicar para vocês. Inicialmente eu estou declarando o valor como sendo igual a 22 e depois eu faço aqui uma chamada função built-in print. E para a função built-in print eu passo uma expressão lógica. A expressão lógica é composta por dois operandos nos quais acontecem verificações relacionais. Note que o primeiro operando, no primeiro operando, o valor val é operado através do divisor módulo com 2, ou seja, eu estou obtendo aqui o resto da divisão de val por 2. Se o resto da divisão de val por 2 for igual a 0, veja bem, se o resto da divisão de val por 2 for igual a 0, então ele é um par. Isso é uma característica dos números pares. E se o val for menor do que 20, então ele passa pelo crivo dos dois testes impostos pelo exemplo. Vamos rodar aqui, veja que rodou um falso. Mas, se eu colocar aqui o valor 18, por exemplo, 18 é par, o resto da divisão de 18 por 2 é 0 e é menor do que 20. Então ele retorna um true. Notem. Vamos usar outro valor aqui, 10, outro par menor do que 20. Mas, se eu colocar 11, o resto da divisão de 11 por 2 não é 0. Então, essa primeira relação retorna um falso. E só a segunda que retorna um true. Como o operador que está sendo, o operador lógico, que está sendo utilizado, que é um AND, o AND só retorna true se os dois operandos forem true. Então, eu terei um false e um true. E logo, ele vai retornar um false também, como vocês podem ver. Eu ainda poderia ter aí um par maior do que 20, e aí eu continuaria tendo um false, porque a segunda parte da expressão lógica me retornaria um false. Ok? Tanto os operadores relacionais quanto os operadores lógicos, eles são importantíssimos para a composição de estruturas condicionais. As estruturas condicionais são blocos de código que só são executados se você atender a uma determinada condição lógica, se um determinado valor for verdadeiro ou for falso, segundo o critério que você criar para aquele bloco de código. São os famosos if, if-else e else. Okay? Nós veremos a sintaxe para essas estruturas condicionais no Python agora. Então, pessoal, eu estou aqui na pasta da aula 3. Eu vou iniciar o VS Code aqui no contexto dessa pasta. Vou criar um novo arquivo chamado blocos lógicos.py e nós vamos trazer para cá o teste lógico que foi proposto lá no notebook, que era verificar se o número é menor que 20 e também se ele é par. Vamos iniciar então com uma variável chamada vol valendo 50 nesse momento e fazer alguns blocos de código que só serão executados quando algumas condições lógicas forem satisfeitas. A primeira condição lógica é exatamente a condição que é proposta no notebook, se o número é menor do que 20 e também é par. Para isso, eu vou usar a palavra reservada do Python, if. If é uma palavra que declara o início de um bloco lógico, um bloco que só será executado quando uma condição lógica for satisfeita. Que condição é esta? Primeira delas,
se val é par. Ou seja, se o resto da divisão do valor val por 2 é igual a 0, não 2, perdão. E o segundo é se o número é menor do que 20. Então, AND, que é o operador lógico para quando os dois operandos são verdades, tá? Val é menor do que 20. Dessa maneira. Muito bem, acabei de declarar. Eu posso inclusive tirar os parênteses aqui se eu quiser, para ficar ainda mais claro. Ok, essa é a condição que vai ser testada. Se o número for par, ou seja, se o resto da sua divisão por 2 for igual a 0 e for menor do que 20, alguma coisa vai acontecer. E essa coisa que vai acontecer é o que está declarado no corpo do if. O corpo do if ele tem que ser indentado, ele tem que ser recuado, exatamente como na declaração de funções. Veja a aula sobre declaração de funções aqui no card. O que vai acontecer? Então, se essas duas condições forem verdadeiras, nós vamos exibir na tela a seguinte mensagem. O número é par e menor que 20. Dessa maneira. Assim. Ok? Vamos executar então esse trecho de código para vocês verem ele acontecendo. Como o valor de vol está com 50, então ele é até par, mas não é menor do que 20. Então não deve acontecer nada. Ok? Nenhuma mensagem foi exibida aqui no Code Runner, quando eu digitei Ctrl Alt N. Agora, vamos lá. Já que ele não é menor do que 20, então nós podemos rastrear as exceções que aconteceram aqui. Como nós faremos isso? Eu vou utilizar uma outra palavra reservada, que é a palavra reservada elif. A palavra reservada elif diz a linguagem, diz ao interpretador que eu vou fazer um segundo teste que só será verificado se esse primeiro der falso. Então, se esse teste aqui for falso, se ele não passar, faça o segundo teste. E qual será esse segundo teste? Se o vol é par. Apenas se o vol é par. Dessa maneira. E o que eu vou exibir? Qual código vai ser executado se ele for par? O número é par, mas não é menor que 20. Assim. Ok? Então, se o número for par e for menor do que 20, esse bloco de código vai ser executado. Mas, se ele não for menor do que 20, mas ainda assim for par, então este bloco de código vai ser executado. O número é par, mas não é menor do que 20. Vamos ver ele funcionar? Ctrl S para salvar, Ctrl Alt N para executar. Deixa eu me corrigir aqui a frase, o número. Isso. Limpando. Ctrl S, Ctrl Alt N para executar. Agora sim, o número é par, mas não é menor do que 20, porque ele é 50. Se ele fosse 18, Ctrl S, Ctrl Alt N. Ok, o número é par e menor do que 20. Atenderia a primeira condição. Ainda é possível que o número seja menor do que 20, mas não seja par. O caso de um número, por exemplo, ser 17. Tá? Vamos criar um novo elif para fazer esse teste. Então, val é menor do que 20. Então, ele é menor do que 20, mas não é par. Por que eu sei que nesse ponto ele não é par? Porque ele não passou nesse teste. Então, print o número é menor que 20, mas não é par. É o caso do 17. Ctrl S para salvar, Ctrl Alt N para executar. O número é menor que 20, mas não é par, como é o caso do 17.
Se nada disso acontecer, ou seja, se o número não for simultaneamente par e menor do que 20, se o número não for só par, nem se o número for só menor do que 20, então significa que ele é maior do que 20 e ímpar, certo? E a última condição possível. Então, print o número não é par nem é menor que 20. Suponha, por exemplo, que ele seja 55. Ctrl S, Ctrl Alt N para executar. O número não é par, nem é menor do que 20. Então esta aqui é uma sequência de testes lógicos que foram criadas através dos blocos if, que é esse primeiro bloco, o bloco elif 1, o primeiro bloco elif, o segundo bloco elif e, finalmente, o bloco else, que é executado se nenhum desses outros três acontecerem. Os blocos elif e else só podem acontecer após um bloco if. Mas os blocos ifs podem acontecer sozinhos. Eu não preciso ter um bloco if ou um bloco else logo após ele. Ele é independente dos demais. Mas os outros são dependentes do bloco if. Eu posso ter apenas o bloco if e o bloco else, sem ter o bloco elif intermediário. Não tem problema nenhum. E eu posso ter quantos blocos elif sejam necessários para eu testar todas as condições que eu preciso verificar. Uma última coisa é que eu também posso ter blocos aninhados. Isso significa que dentro de um bloco if, eu posso ter outros blocos if, else, elif, inclusive. E mesmo para dentro de um bloco else ou dentro de um bloco elif. Eu posso colocar outros ifs, outros elses, outros elifs e assim por diante. O exemplo 2 que está no notebook é exatamente isso. Escreva um programa que inicialize dois números e verifique qual é o maior número ou se são iguais. Então aqui está uma solução para isso. Eu tenho dois números que estão inicializados como 50 e aí primeiro ele faz o teste. Se x for menor do que y, então exiba essa mensagem. Se não, teste outra coisa. Do tipo, se x é maior do que y, agora exiba esta mensagem. Mas, se isso aqui ainda não for verdade, então exiba essa mensagem. X e y podem ser iguais. Veja só, x e y podem ser iguais, mas se eu passo aqui a 51, então x é menor do que y. E se aqui for 50 e o x 51, x é maior do que y.